Passaporte, carteira de vacinação, comprovante de endereço, certidão de nascimento, certidão de casamento, diplomas, histórico escolar, CNH. É preciso mesmo trazer tudo isso? Todas essas perguntas serão respondidas nesse vídeo, logo depois da vinheta. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou a Suzy Cunha e criei este canal para tirar as dúvidas de brasileiros que querem viver em Portugal. Então você que ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aí, ativa o sininho para receber todas as notificações dos próximos vídeos, deixa seu like, seu comentário, pergunta se ficar alguma dúvida. Também pode ir lá no meu Instagram que está aqui no cantinho da tela. E me segue lá, faz lá também as suas perguntas que eu vou estar respondendo a todas elas. No último vídeo nós falamos sobre a documentação que é necessária para entrar em Portugal. Como tirar esses documentos, quanto custa e quanto tempo demora para recebê-los. Hoje nós vamos falar dos documentos que você vai precisar depois que chegar em Portugal. Ou seja, aqueles documentos que você já vai necessitar deles a partir do momento que passar pela imigração. No vídeo passado, nós falamos do passaporte, como tirá-lo, quanto custa, quanto tempo demora para receber. Mas há pessoas que já têm passaporte. E essas pessoas podem vir com esse passaporte que já tem? Sim. Mas tem um detalhe muito importante. O tempo de estadia no país, ou seja, se você tem a sua carta convite que diz que você vai passar 20 dias em Portugal, ou se você comprou a sua passagem de volta para 10 dias depois, o seu passaporte, você que já tem passaporte, tem que verificar se o seu passaporte tem validade para 90 dias superior ao tempo que você vai ficar cá. Ou seja, você entrou aqui no mês de agosto, digamos que você chega aqui no mês de agosto, vai ficar de agosto, do início de agosto ao final de setembro. Então, o seu passaporte tem que ter validade pelo menos até o final de dezembro. No mínimo, são 90 dias posteriores à data que você diz que vai voltar. A coisa que você precisa para viajar é a vacina contra a febre amarela. Se você nunca tomou a vacina contra a febre amarela, é necessário tomar essa vacina para viajar. Não entra no país se não tiver a vacina, ou seja, um comprovante de que você tomou essa vacina. E esse comprovante, não se preocupe, vai estar na sua carteira de vacina. Essa vacina é oferecida pelo governo e você pode tomar em qualquer posto de saúde que disponha da vacina. Alguns postos, quando não tem, eles fazem a solicitação e marcam o dia para que você vá tomar. No geral, esses postos só aplicam a vacina 10 dias antes de você viajar. Ela tem que ser aplicada com no mínimo 10 dias antes. E os postos de vacinação costumam só aplicar com os exatos 10 dias antes de viajar. Por quê? Porque você pode desistir da viagem ou qualquer coisa desse tipo e é uma vacina cara. E a ampola não é de uma dose somente. Então, uma vez abrindo uma ampola e não tendo pessoas suficientes para usarem toda aquela ampola, perde-se então as doses restantes. Só para entender o porquê de não ser tão fácil tomar a vacina e você ter antecipadamente que combinar com o posto de saúde mais próximo da sua casa. Outra coisa que você não pode esquecer é o comprovante de endereço. O primeiro documento que você vai fazer aqui em Portugal vai pedir o seu comprovante de endereço do Brasil. Então, é necessário que você traga um comprovante de endereço nominal. Imaginemos que vem uma família, marido, mulher e 3 filhos. Os filhos menores de idade, se assim forem menores de idade, será usado o comprovante de endereço dos pais. Se forem maiores de idade, é necessário ter um comprovante de endereço no nome da pessoa maior de idade. Isso não pode ser qualquer comprovante que tenha o seu nome. Por exemplo, não pode ser um documento de banco, uma fatura de cartão de crédito ou uma fatura de telefone. Não pode. O ideal é trazer uma conta de água ou de luz. São os mais aceitos. No caso das pessoas que são casadas
e só tem um comprovante de endereço no nome de um, vai ser necessário providenciar um comprovante no nome do outro. Ou seja, se na sua casa a conta de água e luz é no nome de um dos cônjuges, põe uma dessas contas no nome do outro antes de vir. Porque algumas cidades que você for fazer o seu primeiro documento vão aceitar um comprovante no nome do cônjuge, outras não. Então, como você não sabe onde você vai fazer o seu primeiro documento, é necessário que traga nominal. Outra coisa que você também não pode esquecer é a sua carteira de vacinas. As vacinas devem estar todas em dia, então se você, a sua esposa, o seu irmão que vem com você, o primo, a mãe, a sogra, a tia, precisa trazer a carteira de vacina em dia. Se qualquer uma dessas pessoas não tem as suas vacinas em dia, procure o posto de saúde mais próximo da sua residência e vacine-se. Tome todas as vacinas que tiverem atrasadas, porque você vai necessitar dessas vacinas. E detalhe, caso você venha faltando alguma dessas vacinas, isso não vai te impedir de entrar. Porque na imigração ninguém vai pedir a sua carteira de vacinação. A única coisa que é necessário ter realmente a informação é de que você tomou a vacina da febre amarela. As outras vacinas não serão verificadas. Sendo assim, se eu entro no país, então eu não vou procurar tomar as minhas vacinas que faltam. Ah, mas quando você chegar vai ter que tomar todas. Então é melhor tomar todas logo aí e trazer a sua carteirinha toda em dia. As crianças só conseguem matrículas nas escolas se tiverem a carteira de vacinação em dia. Isso é para as crianças que chegam e para as que já estão cá. Todos os anos, para se renovar a matrícula das crianças, a carteira de vacinação tem que estar com todas as vacinas em dia. Então, não traga seu filho faltando nenhuma vacina. Vacine se falta alguma, vacine-o antes de trazê-lo. A carteira de vacinação não é necessário apostilar, pode trazer que você tem na sua casa. Eu sei que no Brasil as carteiras de vacinação variam de estado para estado. Tem umas que são maiores, mais completas, parece um livrinho, outras é uma coisinha pequenininha, mas traga a sua carteira de vacinação, a que você tem, desde que todas essas vacinas estejam em dia. Por quê? Porque quando você chegar cá, ela será substituída por uma daqui. Para matricular as crianças em uma escola, seja ela pública ou particular, já vale lembrar que a escola pública aqui é muito boa, então eu acho pouco provável que você vai procurar uma escola particular, mas se assim for, independente de ser pública ou particular, será necessário trazer o histórico escolar com todas as assinaturas reconhecidas em cartório e apostilada. Se você tiver alguma dúvida em como apostilar, você vai chegar num cartório da sua cidade e vai dizer, quero apostilar esse documento. Em alguns cartórios entrega no mesmo dia ou na mesma hora, outros marcam um dia para você voltar para pegar. E esses valores também variam de estado para estado. Há alguns estados que custam R$ 65, outros custam R$ 70. No meu estado, por exemplo, custa R$ 88 cada documento apostilado. Nas cidades que têm vários cartórios, alguns não fazem esse tipo de serviço. Então, vai ser necessário você se informar qual cartório da sua cidade que faz apostilamento. E o que é esse apostilamento? O apostilamento de AIA, ou a apostila de AIA, é um acordo que é feito entre alguns países, inclusive Brasil e Portugal fazem parte desse acordo, e isso é um documento de autenticidade. Você tem um documento com apostila de AIA, significa que você tem um documento certificado como verdadeiro, como original, certificado como válido em qualquer instituição que for apresentado. Então, você não pode esquecer, se pretende matricular o seu filho, sua filha para estudar aqui em Portugal, é necessário trazer o histórico escolar com todas as assinaturas reconhecidas em cartório e apostilado. Caso contrário, não será aceito por nenhuma instituição de ensino. As pessoas que já concluíram o ensino médio, que aqui em Portugal vai chamar de 12º ano, é necessário trazer o histórico nas mesmas condições, reconhecida assinatura e apostilado. E tão logo chegue aqui, vai ser feita a equivalência.
para que você tenha uma validação do seu 12º ano aqui em Portugal. Os diplomas de curso superior é feito procedimento muito parecido, mas não vou me estender muito nos cursos superiores, porque além dos procedimentos serem mais caros, eu não sei qual o seu curso superior e ele vai variar de curso para curso. Alguns cursos serão aceitos, outros você tem que estudar um período aqui para fazer a validação, ou seja, a equivalência do curso. São vários procedimentos para você validar o seu curso, independente de qual curso superior você tenha. Por isso não vale a pena falar aqui curso por curso. Suzy, mas eu não vou conseguir aí um emprego na área que sou formado? Não. Longe disso, não é isso que estou a dizer. Estou a dizer que tudo depende do curso que você fez e que os procedimentos são diferentes. Então, é muito viável, é muito mais viável que você pesquise em relação ao seu curso, ou se você tem dúvidas a respeito do seu curso, pode deixar aqui nos comentários a pergunta, que aí então eu vou lhe responder especificamente para o seu curso, senão nós vamos levar aqui 5 horas de vídeo. Mas não tenha medo, nem vergonha, nem constrangimento de perguntar. Pode perguntar aqui, Suzy, meu curso é de Direito, o que é preciso fazer? Não, o meu curso é de Administração de Empresas, é de Contabilidade, o que preciso fazer? Pergunta aí que eu respondo sobre qualquer curso que você precisar saber. Vim para Portugal com muitas dúvidas e eu quero muito ajudar outras pessoas que estão chegando ou pessoas que já estão aqui e ainda têm muitas dúvidas sobre a documentação que tem que fazer ou coisas parecidas. Por isso eu te digo com toda alegria que para mim será uma honra, um prazer tirar toda e qualquer dúvida que você tiver. Se eu não souber, não se preocupe. Eu vou à procura de quem sabe e vou te responder. Um documento importantíssimo que você não pode esquecer. Esse é tão importante quanto o passaporte. Não é exagero. É um documento mesmo muito importante. É a sua CNH. Aqui em Portugal há zonas, há cidades que têm muito fluxo de transporte público, mas outras não. O transporte público de Portugal é muito bom. Os ônibus são são confortáveis, o comboio, o trem é um transporte muito bom de se viajar, é rápido, é barato, é cômodo. O metrô também é um transporte rápido e cômodo, mas algumas cidades não dispõem de transporte público com tanta facilidade. Então, usa-se muito o carro próprio aqui, por vários motivos. Carro aqui não é muito caro. Em um dos vídeos aí futuros nós vamos falar de preços de veículos também. E o combustível, atualmente, depois da pandemia, já ficou muito caro, mas nada comparado ao que se paga no Brasil, que ultimamente também tem caído o preço, né? Graças a Deus por isso. Mas, não sei na sua cidade, mas algumas cidades eu tenho informação de que baixou consideravelmente o preço dos combustíveis. E eu acho muito interessante falar isso daqui, porque nós estamos nos preparando para um novo país, mas nós também devemos valorizar aquilo de bom que está acontecendo com o nosso país, aquilo de bom que futuramente vem acontecer com o nosso país. Mudar de um país para o outro não é deixar de ser patriota. Mudar de um país para o outro não é esquecer o nosso país, nem deixar de amar o nosso país. Mudar de um país para o outro é buscarmos melhor qualidade de vida, é buscarmos melhores empregos ou uma série de outras coisas. Mas não significa dizer que estamos deixando o nosso país para trás. Então, é muito necessário você trazer a sua CNH e eu aconselho aqueles que não têm CNH ainda, as pessoas que ainda não dirigem, se houver a possibilidade de tirar uma CNH, isso vai ser muito bom para você. Por quê? Algumas pessoas pensam em virem, quando chegar aqui em Portugal, tirarem a carta de habilitação aqui. Porém, é muito mais complicado, você vai estar aprendendo, não o Código de Trânsito, né? Porque o Código de Trânsito não tem grandes alterações assim. Porém, você vai estar aprendendo tudo novo em um país novo, por isso é interessante você trazer a sua CNH do país que você já está acostumado a andar nas cidades, já conhece as cidades, já está acostumado a lidar com aquelas pessoas. Sem contar que se você for tirar aqui com R$1 que você vai trazer, vai ficar caro pra caramba.
É mais vantagem fazer no Brasil. Outra coisa, se a sua CNH tiver para vencer, imaginemos que você vai viajar agora em agosto ou em setembro e a sua CNH vence em dezembro, por exemplo. Renova a sua CNH. Ok? A Suzy, mas na minha cidade isso acontece, algumas cidades não querem renovar, por exemplo, com 3 meses, 4 meses de antecedência, não quer renovar. Porque você pode esperar até mais próximo do vencimento. Mas você tem uma argumentação, você tem a argumentação de que você vai mudar de país. E no geral, isso digo porque andei pesquisando e perguntando para pessoas e até falando com alguns postos de Detran no Brasil para obter essa informação de forma mais clara. Então, se você tem a sua passagem de viagem, você pode apresentar para poder renovar sua CNH. Se você tem um contrato, muita gente já vem daí para cá com a promessa de contrato de trabalho. Se você tem essa promessa de contrato de trabalho, você também pode apresentá-lo como justificativa. Se você vem para um tratamento médico, acompanhar uma pessoa que está fazendo tratamento médico, mas você pretende ficar, você também pode usar um comprovante dessa situação para fazer a troca da sua CNH. Se você ainda não sabe, eu quero lhe informar com muita alegria, porque isso é realmente um motivo para ficarmos felizes. A CNH brasileira já é aceita em Portugal e vice-versa. Porém, é importante lembrar que ela é válida em Portugal e não nos países vizinhos, não nos países da União Europeia, certo? Ela é válida em Portugal. Ok, então eu continuo precisando trocar a minha carteira de motorista brasileira pela portuguesa? Bem, enquanto você só for viver aqui em Portugal, você pode usar sua carta de motorista brasileira, que ela vai vencer naquela data de vencimento que tem lá, tá bem? Ah, mas eu entrei no país. Por que eu estou dizendo que ela vai vencer na data de vencimento que tem nela? Isso parece muito óbvio, né? Mas ocorre que a carteira de motorista do Brasil tem uma validade mais reduzida do que a de Portugal. Por exemplo, quando eu fui fazer a troca da minha carteira aqui em Portugal, eu estava com 34 anos e a minha carta só vence quando eu tiver 50 anos, ou seja, eu ia já concluir ela aos 35 e ela tinha validade de 15 anos. Tá? Entendeu? Eu estou tentando fazer com que você entenda que, apesar da sua carteira valer aqui em Portugal, em algum momento vai ser necessário você trocar pela sua carteira portuguesa, porque nas suas férias você quer ir à Espanha, quer ir à França, quer ir à Itália, e a carteira brasileira não vai valer lá. Por que, Suzy, eu não posso entrar lá como turista usando minha carteira brasileira? É que nessa situação você já não será um turista brasileiro. Você já será considerado um turista português, porque você reside em Portugal e o documento para entrada neste país, mesmo que você use o seu passaporte brasileiro, o documento para entrada nesse país vai ser um documento português. Já vai ser o documento que você tem de Portugal. E isso também falaremos mais para frente em como funciona tudo isso. Então, a carteira de motorista é muito necessária, cuidado com a validade, você pode dirigir em Portugal até um tempinho aí, muito pouco tempo atrás, você tinha que trocar sua carteira de motorista, então nós vivíamos assim meio assustados com isso, porque você tinha um período que você podia dirigir no país com a sua carteira só durante determinado período, que já não é necessário falar para não confundir muito. Depois você tinha que trocar a sua carteira de motorista brasileira pela portuguesa, mas não tinha autorização de residência, só podia trocar com autorização de residência. Isso era mesmo muito confuso e muito difícil para quem precisa dirigir todos os dias. Com essas mudanças, graças a Deus por isso, já não é necessário mais essa aflição toda. Respondidas, então, as questões a respeito de carteiras de motorista, eu volto a dizer para você que as coisas que falo aqui é baseado naquilo que no momento está sendo pedido ou está sendo cobrado, mas também baseado naquelas perguntas de muitas pessoas que me perguntam, muitas pessoas que chegam e me ligam, como eu vou fazer isso, algumas pessoas que eu não conheço, que foi a irmã do cunhado, da tia, da sogra,
que ligou, que deu a informação e que disse pergunte para a Suzy, então eu já respondo isso baseado nessas questões das minhas vivências e das vivências de outras pessoas também. Caso ainda tenha ficado alguma dúvida, não se sinta constrangido. Pergunte e eu responderei com muita alegria. Uma coisa muito importante que você não pode esquecer de deixar no Brasil, essa agora você não traz, você deixa, é o chip do seu celular. Por quê? Porque com o chip do seu celular aqui em Portugal, você não vai conseguir receber mensagens do seu banco, da sua conta de e-mail ou de tantas outras coisas que nós recebemos mensagens de confirmação por SMS. Uma vez você trazendo o seu chip para cá, você vai perder muitas informações suas que você vai precisar fazer confirmações por SMS. Isso por experiência própria, não traga o chip do seu celular. Deixe com alguém de confiança, que pode ser até a sogra, mas deixe o chip do seu celular com alguém, brincadeiras à parte, deixe com alguém de sua confiança, para que possa então estar fazendo essas confirmações que futuramente poderão ser necessárias. Agora vamos falar de uma das coisas melhores da vida, que dizem que não traz felicidade, e pode ser que não traga felicidade, mas a falta dele traz uma tristeza danada. Vamos falar então de dinheiro. Como trazer os meus euros, Suzy? Olha, eu estou indo para Portugal com pouco dinheiro porque eu tenho pouco dinheiro. Mas o meu vizinho que está indo comigo, ele tem muito dinheiro. Como é que nós vamos fazer? Vamos levar esse dinheiro todo, botar uma mala aí de dinheiro e levar? Não, não é necessário você fazer isso. E dependendo do tamanho da mala e da quantidade de dinheiro que vier nela, pode lhe trazer problemas também. Então, o mais seguro é você ter um cartão pré-pago do seu banco, que você pode pegar no seu banco, que você transfere da sua conta para aquele cartão, já cai naquele cartão em euro, né? Você transfere de real para euro direto para aquele cartão, mas quero dizer para você que isso já é um método bem menos utilizado. Por quê? Porque muitas vezes sai mais caro o câmbio. Hoje em dia tem-se as contas do Nubank, eu aqui fazendo comercial outra vez, tem as contas do Nubank, você pode abrir uma conta do Nubank e transferir para sua conta e fazer tudo isso online. Já temos aí todos esses bancos que são 100% online, que é possível você fazer isso de forma mais barata. E outra coisa é você ter uma conta no Waze, porque no Waze você é o método mais usado para transferência de dinheiro para o exterior, segundo algumas pessoas que eu andei perguntando. Eu particularmente uso o Waze, mas não por mim, eu fui perguntar a outras pessoas. Eu devo ter perguntado para ir umas 45, 50 pessoas nas últimas semanas, para entender qual é o tipo de método que elas usam para transferir dinheiro do Brasil para Portugal e de Portugal para o Brasil, e na sua grande maioria usam o Waze. No Waze você também pode pedir o seu cartão, que ele é uma espécie de cartão pré-pago, mas é um cartão muito seguro e que você pode usar com muito mais facilidade, lembrando que o Waze geralmente tem a taxa de câmbio mais baixa. E outro detalhe é você não achar que vai ser interessante você trazer seus reais para cá, na sua conta, e quando chegar aqui você ir na casa de câmbio e comprar euro. Fica muito mais caro, a taxa fica muito mais alta. Se você é aquela pessoa que está fazendo o que eu sugeri no vídeo anterior, que é pegando cada R$ 5 e tal que você pega, vai lá na casa de câmbio e compra um euro, é bom você estar sempre observando a cotação, o horário do dia que é melhor você comprar, certo? Quanto ao dinheiro para trazer, é o que eu já lhe falei. Usar o seu cartão de crédito do Brasil não é algo muito viável. As taxas de juros ficam muito altas, a conversão de moeda fica muito alta. Então, isso é só se você tem muito dinheiro ou, em último caso, você usar o seu cartão de crédito do Brasil. Ah, Suzy, mas o dinheiro que eu tenho um bom limite no meu cartão e o dinheiro que eu vou usar para ir para Portugal é o do meu cartão. O que é que eu faço? A maioria dos cartões de crédito você consegue fazer resgate do valor, você consegue pegar emprestado o valor com o cartão. Então, ou então você consegue passar na maquininha de cartão de alguém de sua confiança e a pessoa receber na conta dela aquele valor e passar para você. Porque uma vez você fazendo isso, é possível você parcelar lá em quantas parcelas estiverem disponíveis no seu cartão. Ou então a sua taxa de juros fica mais baixa do que você usar o seu cartão aqui, ok? Mas isso dependendo do seu cartão, dependendo da sua situação financeira, dependendo dos seus objetivos.
O que eu volto a falar, o que eu tento passar aqui no vídeo são coisas de vivências próprias e de pessoas que eu acabo conhecendo e acabo conversando. Eu pergunto muito para todas as pessoas que conheço, então eu acabo perguntando esse tipo de coisa para elas, para ir ganhando isso, e ganhando experiência com isso e acumulando informações para poder responder para outras que futuramente me perguntem. Então, baseado nesses conhecimentos, isso é o que eu tenho a lhe dizer em relação à sua conversão de real para euro. Outro assunto que quero falar com você é sobre procuração. É muito importante que você deixe uma procuração em nome de uma pessoa que você confia. Por quê? Porque você pode precisar, por exemplo, pedir para apostilar um documento. Então, essa pessoa vai precisar ter uma procuração que você autoriza ela a fazer isso. Isso é apenas um exemplo, mas pode ser que seja necessário fazer algum tipo de operação em banco. Há algum tempo atrás, você conseguia fazer uma procuração que era chamada de procuração de plenos poderes. O que era essa procuração? Nela se dizia que a pessoa estava 100% autorizada para fazer qualquer coisa no seu nome. Por questões de fraudes e problemas em tudo isso, já não é permitido fazer a procuração de plenos poderes, para evitar, então, esse tipo de coisa. Você faz, então, agora procurações específicas. Por exemplo, eu quero que a pessoa me represente no Banco do Brasil, porque tenho questões lá no banco para resolver. A procuração vai indicar que aquela pessoa vai lhe representar durante um período de 365 dias junto ao Banco do Brasil. Eu quero que você entenda que aquilo que você quer que a pessoa lhe represente é o que você tem que pôr na procuração. Existe a procuração particular, que é aquela que você escreve e vai ao cartório somente reconhecer firma das assinaturas, o que não é tão aconselhável em algumas situações, porque em alguns órgãos não vai ser aceita a procuração particular, ou a procuração pública, que é aquela que você vai no cartório, paga um pouco mais por essa, porque a anterior você vai pagar só pelo reconhecimento das assinaturas, e no caso da procuração pública, que é aquela que você vai no cartório e é feita lá no cartório, essa é um pouco mais cara, e sou sincera em lhe dizer que eu não faço ideia de quanto é que pode estar custando na sua cidade. Certidão de casamento e nascimento. Já temos ouvido há muitos vídeos, muitas pessoas que falam até nos grupos, aqueles grupos que tem brasileiros em Portugal, brasileiros para Portugal, grupos de WhatsApp, fala-se muito que é necessário trazer a certidão de casamento e nascimento apostilada. Mas eu quero te dizer uma coisa, não traga suas certidões aposteladas, ok? Mas então eu deixo as certidões? Não, o ideal é você trazer. Por exemplo, você vai precisar dessas certidões quando tiver que renovar os passaportes. E as crianças com menos de 5 anos vai vencer o passaporte muito rápido, é necessário que você tenha essas certidões quando vai renovar o passaporte. E para renovar o passaporte, como você vai renovar em um consulado brasileiro, obviamente não será necessário a apostila, certo? Não é necessário estar apostilado. Por que trazer apostilado e por que não trazer apostilado? A certidão de nascimento tem 1 ano de validade da apostila. A certidão de casamento só tem 6 meses. A apostila da certidão de nascimento só é válida por 12 meses. Mas isso é o tempo de validade de uma apostila, Suzy? Não, não é exatamente isso. É que você vai precisar desse documento apostilado quando for solicitar a sua autorização de residência, que vamos falar disso em um vídeo futuro. Porém, quando você vai solicitar a autorização de residência, você vai precisar ter essas certidões de casamento e nascimento com inteiro teor e apostilada. Isso só é aceito com 6 meses de validade para casamento e 12 meses para nascimento. Já que você não sabe em que altura você vai precisar da sua certidão de casamento ou de nascimento, se você não é casado, ou das suas crianças, por esse motivo não deve gastar esse dinheiro. Suzy, mas eu levo as certidões para Portugal e quando eu precisar fazer o inteiro teor,
ou apostilar as certidões. Eu mando de Portugal para o Brasil, vou gastar esse dinheiro com correios, o tempo que demora para chegar e tudo mais. Não, não é isso. Quando você vai fazer a sua certidão em inteiro teor, ela é uma segunda via da sua certidão, que agora é um novo documento que tem inteiro teor, que é justamente quando ela tem que ter 1 ano em nascimento e 6 meses em casamento. Quando você vai solicitar um documento que é semelhante a uma segunda via, nesse caso não vai precisar do que você tem aqui. A última vez que precisei fazer isso para uma pessoa conhecida, eu escaneei os documentos, porque vai ser necessário você enviar para o cartório esse que você já tem. Escaneei o documento e enviei por e-mail para o cartório. A maioria dos cartórios hoje em dia já tem um atendimento pelo WhatsApp, então você vai poder estar falando com o cartório da sua cidade pelo WhatsApp ou por e-mail, seja como for, da forma que for mais conveniente e que for aceita pelo cartório. Você então vai estar se comunicando com o cartório que vai lhe dizer o que é necessário. E precisa ir uma pessoa lá, que é aquela que você deixou como seu procurador, para fazer a retirada desse documento. Porque a maioria dos cartórios também aceitam que você faça a transferência do valor equivalente ao serviço e que eles providenciem o serviço e vão dizer em quantos dias fica pronto para que alguém vá lá retirar, ok? Se forem, estou a falar da maioria dos cartórios e posso arriscar aqui, em média, 90% dos cartórios do Brasil estão a fazer isso. Se você mandar retirar o seu documento lá, for o pai, a mãe, um filho, que é onde vai constar os seus dados, os dados da pessoa que está indo buscar no seu documento, ou os seus dados no documento da pessoa, se for no caso do filho, por exemplo, então não é necessário a procuração. E por que tenho falado tanto em procuração? Porque é muito mais complicado você fazer uma procuração aqui em Portugal e enviar. Porque para já as procurações não costumam ser aceitas por e-mail. Você tem que mandar mesmo o documento físico. E isso na grande maioria dos casos. Há sempre exceções às regras, mas a maioria dos casos não vão aceitar o documento por e-mail, pelo WhatsApp e tal. Vai precisar do documento físico, então você já vai ter todos os dias que leva para você tirar uma procuração aqui. As procurações são diferentes de como é no Brasil. Algumas situações você tem que ir até o consulado pedir isso, que é chamado de declaração, e tudo isso demanda muito tempo, principalmente se tiver que fazer alguma coisa no consulado. É muito importante você vir para Portugal sabendo, ou para os Estados Unidos, ou para o Canadá, ou para a Itália, ou para a França, ou para o Reino Unido, seja para onde você for. É muito importante você saber que tudo o que você for fazer no consulado brasileiro, eu não conheço consulados de outros países, para poder lhe dizer se é igual ou não. Até conheço pessoas de outros países que também lamentam e também reclamam de terem dificuldades com o consulado dos seus países. Mas eu quero dizer para você, do consulado brasileiro, que é o que eu tenho experiência com ele, demora muito para fazer as coisas. Você demora muito para fazer uma marcação, seja ela para passaporte, para qualquer outra coisa. Há uma demora muito grande nas marcações dos serviços. Por esse motivo, tudo o que você puder fazer, sem ter que precisar do consulado, faz aí, traz daí. No vídeo passado, nós falamos como entrar em Portugal com carta convite, com os mais variados tipos de visto, como turista, que não é necessário visto. Suzy, mas eu não estou dentro de nenhuma das situações para requerer um visto. Eu também não tenho ninguém que me envie uma carta convite e eu não vou fazer turismo. Eu vou trabalhar. E você disse no vídeo passado que ia dizer como eu entraria como turista em Portugal, mesmo não indo fazer turismo. Pois bem, isso é muito comum. As pessoas vêm para morar e entram como turista. Como isso é feito? Você vai comprar sua passagem de ida e volta. Você já sabe que tem que declarar na imigração, caso seja solicitado, valores meio de subsistência durante o período que você ficar aqui em Portugal. Não é interessante você comprar sua passagem de volta para 3 meses depois da chegada, porque você vai ter que comprovar valores para sobreviver em Portugal durante esses 3 meses.
compra aí a sua passagem de volta para 20 dias depois, 10 dias depois, ok? Ai, mas eu vou ficar muito nervoso. Como é que eu vou passar pela imigração? Que eu já ouvi dizer que eles fazem muitas perguntas. E como é que eu vou passar por lá se eu estou indo como turista, mas eu vou morar? O que eu estou informando para vocês não é algo ilegal. É algo corriqueiro que acontece, é algo que acontece todos os dias na imigração portuguesa. Pessoas passando como turistas e que vêm para morar. Porque é a forma mais fácil de você entrar. Mas eu posso ser barrado na imigração? Eu posso não conseguir entrar? Sim, essa é uma possibilidade. Você pode não conseguir passar pela imigração, a sua entrada ser negada e você ter que voltar para o Brasil no próximo voo, que não necessariamente é um voo para o seu estado. É interessante saber disso. Mas quais são as chances de você ser barrado na imigração? É se você não tiver documentação, como deve ser. Há muitas pessoas que metem medo, isso é um fato. Há pessoas, por exemplo, talvez você que está me assistindo até ache absurdo, mas isso é real. Há pessoas, por exemplo, que estão a viver aqui em Portugal e dizem para aqueles que estão vindo: olha, dentro do avião você venha caladinho, não converse com ninguém, porque pode ter um fiscal dentro do avião e você não conseguir aprovação na imigração para entrar no país. Gente, se você já ouviu isso alguma vez, é mentira. Isso não existe. Não há fiscais portugueses dentro do avião vendo se você conversa muito, se fala palavrão, se briga muito com seu filho, se come demais a comida do avião. Não existe fiscais. O governo português não tem nem tempo e nem disponibilidade para gastar dinheiro com isso. Isso não existe. Pode vir tranquilo no avião, pode dormir, roncar, comer o tanto que você quiser, de acordo com aquilo que você comprou, ok? Se alguém não reclamar do seu lado, você está roncando muito, pode roncar aí às 6 ou 7 horas, dependendo de onde você vem. Vamos dizer assim, às 7 horas e tal aí, se você não tiver escalas, pode vir tranquilo, ok? Não há fiscais dentro do avião, que isso fique bem claro. Outra coisa que nós ouvimos muito e que às vezes eu e meu marido ficamos até a sorrir de situações assim é: não fale com ninguém na fila da imigração. Na fila da imigração você tire fotinhas, pareça turista, seja simpático, mas chegue com muito... chegue sério até o atendimento da imigração, porque se eles não forem com sua cara ou não gostar do seu comportamento na fila, não carimba o seu passaporte. Gente, isso também é mentira. As pessoas que estão lá para atender você e todas aquelas pessoas daquela fila imensa para dizer se carimba ou não carimba o passaporte, eles não têm tempo para olhar para a fila. Eles ficam ali por horas durante o dia recebendo pessoas a cada minuto. É muita gente, eles não têm tempo de olhar para a fila. O país não tem interesse nenhum em barrar pessoas. Os únicos motivos para serem barrados ou se trouxer alguma coisa ilegal na bagagem, que não é o seu caso com certeza, se não trouxer a documentação como deve ser, se faltar documentos. Essa lista de documentos que a gente vem falando desde o vídeo passado, que você precisa para viajar e agora que você precisa para entrar, geralmente não é pedida essa documentação toda. É pedido 1, 2, 3 documentos. Mas você não sabe qual é o documento que vai lhe pedir. Por isso, você tem que vir com tudo isso pronto, com todos esses pontinhos ligados, sem deixar nenhum espaçozinho para dúvida, ok? E nem ficar nervoso na hora que for lhe pedir alguma coisa. Você vai entrar como? Eu venho para casa do meu amigo. Boa tarde, José. Isso é a pessoa da imigração lhe atendendo. Boa tarde, José. O que você vem fazer em Portugal? Eu venho passar 10 dias na casa do meu amigo. Tem carta convite? Eu tenho, mas eu não sei. Qual é o nome do seu amigo? O nome completo do seu amigo? Agora você me pegou. Eu não sei o nome do meu amigo completo. Então ele não é seu amigo. Boa noite, Maria. Quanto tempo você pretende ficar em Portugal? Eu vou ficar em Portugal 12 dias.
A sua passagem de volta, espera aí, que eu não tô aqui com minha passagem de volta. Aí começa a procurar lá na sua pasta, na sua bolsa, procura lá no monte de coisa, cai um monte de papel no chão e você tá nervoso. Por que mesmo você está tão nervosa, Maria? É mais ou menos isso que a pessoa que está ali atendendo vai perguntar ou pelo menos pensar. Então, viaje tranquilo. Aproveite a viagem, curta bastante as nuvens, que você vai ver muitas delas. Depois aproveite bastante a vista do mar, que você vai passar muito tempo sobre ele. Depois desça feliz da vida do avião, que você está começando uma vida nova. Faça muitas fotos, faça selfies aí para a família, fale com todo mundo, diga olá para as pessoas na fila, chegue feliz. Chegue feliz e sem medo. Portugal não tem interesse em mandar brasileiros de volta, nenhum estrangeiro. Portugal não tem interesse em barrar estrangeiros na imigração. Muito pelo contrário. Quando entra um turista no país, ele vem gastar. Isso é importante para o país. Ele vem gastar. Isso é importante para a economia do país. Quando uma pessoa entra em Portugal, seja brasileiro ou qualquer outro estrangeiro, entra em Portugal com a intenção de trabalhar, isso é muito bom para o país. Há muitas ofertas de emprego. E há meses que há muito mais oferta do que procura. Nós vamos falar de emprego no próximo vídeo e vamos estar falando também onde você pode já ir procurando esses empregos ainda estando no Brasil. Então, se você não vem com a carta nem com o visto, venha como turista. Venha sem medo. Pode vir sem medo. Traga sua documentação toda completa. Tenha sua passagem de volta. Mas eu não vou voltar, o que é que eu faço? Você pode perguntar isso. Depois falamos como é que você faz. O importante agora é você saber que Portugal não está... Os funcionários da imigração não estão assim como carrascos. Pode ser que você seja atendido por um mais simpático ou menos simpático. Pode ser que, se você for atendido, por exemplo, numa troca de plantão, quem entrou agora, tá vindo assim com todo o gás para trabalhar e tal, pode ser que ele peça muitos documentos, então tenha tudo. Tenha tudo na sua pastinha, numa pastinha organizadinha dentro da sua bolsa. Tenha tudo à mão, para quando ele pedir ou ela pedir, você tenha para apresentar. Quando é nos finais assim de plantão, que as pessoas já estão muito cansadas, aí elas já pedem bem menos coisas. Como é que você sabe disso? Eu vim para falar com eles justamente para dizer para vocês quando vocês me perguntarem. Aquelas pessoas que estão ali para atender vocês, elas não são carrascos ou pessoas que saem de casa e sentam lá naquela cadeira e ficam pensando assim, hoje eu vou passar mais algumas horas de trabalho sentado ou de pé, atendendo aquele monte de brasileiro chato que vem, aquele monte de gente que eu tô com vontade de mandar embora. Hoje eu vou fazer o seguinte, cada 10 que virem eu mando 3 voltar. Isso não acontece. Eles estão ali para lhe receber, para saber que você vem com tudo certo para entrar no país, porque isso é uma segurança para o país, seja para turismo, porque você vem aquecer a economia do país, seja para trabalhar, porque há muita falta de mão de obra em alguns setores, ou seja para empreender, porque você vem também gerar emprego e receita para o país. Então, venha tranquilo. Se você vem com tudo certo como deve ser, não há razão nenhuma para você não passar pela imigração. Espero que tudo isso tenha ficado muito bem claro. Tendo alguma dúvida, não espere, não fique na dúvida. Na dúvida, pergunte. Caso você não seja alguém que está planejando vir para Portugal, mas se você conhece alguém que está com esse plano, eu até imagino que se você parou aqui nesse vídeo é porque está planejando, pelo menos cogita a possibilidade de vir para Portugal, passear ou viver aqui. Mas caso essa não seja a sua situação, com certeza você conhece alguém que sonha em vir para Portugal, que comenta que vem para Portugal. Então eu vou pedir para você que compartilhe esse vídeo. Vai ser interessante, vai ser importante para essa pessoa que você conhece e também vai ser muito importante para mim e para o nosso canal. Esse canal que eu criei para você.
Dito todas essas coisas, chegamos ao final de mais um vídeo. Você que não se inscreveu no canal, inscreva-se no canal, deixa aí seu comentário, deixa o seu like, isso é muito importante. Para você não custa nada, são só 2 segundinhos, é só um clique, você já está inscrito no canal. Para você não vai demorar muito, mas para mim faz uma grande diferença a sua inscrição no canal. Então inscreve-se aí, deixa aí o seu comentário, que também é muito importante para mim. Muito obrigada a você que ficou aqui até o final do vídeo.